Enquanto José viveu, e também aquele faraó que o havia convidado a ser governador do Egito viveram, o povo de Israel se multiplicou e ia bem. Mas subiu ao trono um novo rei que não sabia daquela história, não sabia como José havia feito, como havia salvado a vida do povo egípcio e também de muitos ao redor do mundo. Então, aquele faraó colocou algumas tarefas, começou a colocar algumas tarefas sobre as costas do povo de Israel. A vida deles se tornou amarga e eles tinham que agora trabalhar fazendo barro, preparando barro, fazendo tijolos, fazendo todo tipo de trabalho agrícola. Mas eles, cada vez que eram oprimidos, se multiplicavam e se espalhavam e cresciam. Naquela época, ele quis com que o povo de Israel se diminuísse. Então ele deu a ordem que todo menino que nascesse, recém-nascido, deveria ser jogado dentro do rio Nilo para morrer. E na época desse decreto, nasceu um menino, filho de Arão e Joquebede, da tribo de Levi. E os pais confiavam que havia chegado o tempo da libertação. E eles decidiram que aquele seu filho não poderia ser sacrificado. Hebreus 11, 23 diz que eles não temeram o decreto do rei. A mãe confiou seu filho aos cuidados de Deus e anjos invisíveis cuidaram do bebê, porque ela decidiu colocar o bebê dentro do rio Nilo, dentro de um cestinho, e Deus guiou todos os passos. Deus que guiou a filha do faraó, a princesa, para ir naquele exato momento no rio, encontrar o cestinho, procurar, precisar de alguém para cuidar do bebê, Miriam estar perto, a irmã de Moisés, e indicar a própria mãe para a princesa. A mãe, além de aceitar, ainda disse que iria pagar. E agora vem uma história que é uma grande lição para nós, para cada um de nós. Joquebede teve então seu filho de volta, mas ela não sabia quanto tempo teria com esse filho para educá-lo nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Então, ela aproveitou cada momento. Ela iria descobrir que seria por 12 anos, o período que ela teria para educar. Moisés foi o nome que a filha de Faraó escolheu para ele. Então, ela mostrou-lhe a loucura, o pecado da idolatria e ensinou desde os primeiros anos a curvar e adorar a Deus. Aquele respeito e aquela convivência que eles, como família, tinham com Deus, Joquebede colocou na vida de Moisés. Mesmo ali no palácio, ele não se esqueceria das lições que havia aprendido com sua mãe. Então, se existe um período importante na educação das crianças, são os primeiros anos de vida. A influência desses primeiros anos, elas são irrevogáveis. Elas são influências para a vida inteira. Não só para a vida aqui, mas para a vida eterna. A obra da mãe, ela não é pintar belas formas em uma tela ou fazer esculturas no mármore, mas muito mais nobre do que isso, imprimir na mente humana a imagem divina. As impressões que são produzidas nessa época vão permanecer por toda a vida. No dia do juízo, os registros vão revelar que muitos crimes foram cometidos como resultado da ignorância e da negligência daqueles que tinham o dever de guiar os filhos no caminho do bem. Muitos também, por outro lado, vão ser abençoados, que têm abençoado o mundo com a sua mente brilhante, devem o seu sucesso a uma mãe cristã que orava por eles. E Moisés, ele foi tão bem educado que o monarca, ele quis tornar seu neto adotivo seu sucessor ao trono. E Moisés foi educado para ser o próximo faraó. Mas não era para isso que Deus havia escolhido Moisés.
E Deus enviou anjos para instruir os anciãos de Israel que o tempo de libertação estava próximo e que Moisés seria o homem que iria realizar essa obra. Mas Moisés ele pensava que iria conseguir essa liberdade para seu povo por meio de batalha. Então ele se preparava para isso. Então, uma das tarefas que ele precisava cumprir era tornar-se membro da classe sacerdotal. Todos os faraós ocupavam posições na classe sacerdotal e ele não aceitou. Ele sabia que não deveria participar daquele culto aos deuses. Ele foi ameaçado, advertido que poderia ser até deserdado pela princesa se ele persistisse em praticar a fé professada por seu povo, mas ele se manteve firme. Moisés estava preparado para ocupar aquele posto, exceto pela essa questão da classe sacerdotal. E ele era historiador, poeta, filósofo, general de exército, legislador. Ninguém se igualava a ele. Mas pela fé, Moisés viu uma coroa que jamais se acabará e que o Rei do céu colocará na cabeça do vencedor. Essa fé o levou a se unir à humilde, pobre e desprezada nação. Então ele preferiu obedecer a Deus em vez de servir ao pecado. Então Moisés estava com 40 anos, ele estava no auge, estava preparado no pensamento dele para libertar o povo. Então um dia ele viu um egípcio ferir um israelita e Moisés então lutou contra o egípcio e matou o egípcio. Só aquele israelita tinha visto. No outro dia ele viu 2 israelitas brigando e ele tentou ali separar e aquele outro israelita falou: "Uai, quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Você vai matar-nos? Vai matar-me como matou o egípcio?" Aí ele percebeu que aquele povo ainda não estava preparado para ser libertado. A história havia sido espalhada por aquele israelita. Então Moisés fugiu imediatamente para a Arábia porque ele sabia que o rei iria querer matá-lo. Então ele encontrou um lar com Jetro, sacerdote e príncipe de Midian, que também era adorador de Deus. E ali ele tornou-se guardador dos rebanhos de Jetro e permaneceu por mais 40 anos. Não era a vontade de Deus libertar o seu povo por meio da guerra. E então Moisés tinha que aprender a lição que Abraão e Jacó aprenderam. Qual a lição? Não confiar na força nem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No Egito, Moisés havia aprendido muitas coisas. Agora ele tinha que desaprender. Renunciar ao erro, aceitar a verdade, exigia uma tremenda luta por parte de Moisés. Mas Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele dá a todos livremente, de boa vontade. Então ali, Moisés, cercado pelas encostas das altas montanhas, sozinho com Deus, ele finalmente aprendeu as lições mais importantes da vida. Ali seu orgulho e presunção foram esmagados. Moisés se tornou humilde, reverente, paciente. Números 12:3 diz que ele era o mais paciente que havia na face da terra. Durante esse período que Moisés escreveu o livro de Gênesis, e sob a inspiração do Espírito Santo, um livro importantíssimo. Moisés, um dia, ele viu um arbusto pegando fogo, mas o arbusto não se consumia. Então ele se aproximou e ele falou, Deus falou com ele. E ele disse que Moisés estaria sendo enviado para o Egito para libertar o povo. E Moisés disse: mas quem está me enviando? O que eu vou dizer? E Deus disse: você vai dizer, eu sou o que sou. Você vai dizer, eu sou me enviou a você. Deus é. Deus é. Ele mesmo afirmou isso. Então, depois de vários convencimentos por parte do Senhor, Moisés finalmente disse: ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, eu não consigo falar bem. Então Deus disse que Arão, seu irmão, iria falar por ele. Arão estava acostumado com a linguagem egípcia, então ele aceitou. Depois que ele aceitou a tarefa,
Moisés então se dedicou à tarefa de todo o coração, depositando total confiança no Senhor. Essa foi a maior obra já confiada a um ser humano. Por mais humilde que seja a sua posição ou limitações, aquele que depositar sua confiança na força divina e realizar seu trabalho com fidelidade, esse vai alcançar a verdadeira grandeza. Atenção, a grande lição desse capítulo. Sentir as próprias fraquezas já é um indício do reconhecimento da importância da obra a ela designada. Tal pessoa terá em Deus seu conselheiro e sua força. E no caminho aconteceu um fato diferente. Foi um anjo que apareceu a Moisés de forma assustadora, como se quisesse destruí-lo. Então Moisés se lembrou que ele tinha esquecido de um rito importantíssimo: a circuncisão de seu filho mais novo. Então Zípora fez ela mesma a circuncisão de seu filho mais novo. E sua vida, a vida de Moisés, poderia ser preservada unicamente por meio da proteção dos santos anjos. Ele percebeu. Ele havia esquecido, havia negligenciado um dever importantíssimo. E ninguém deve negligenciar detalhes. Às vezes os detalhes não são detalhes, a gente acha que são detalhes, mas são coisas importantes. São ordens de Deus. As ordens divinas não devem ser negligenciadas. No tempo de angústia, justamente antes da volta de Cristo, os fiéis serão mantidos e protegidos pela intervenção dos anjos, mas não haverá segurança para a pessoa que transgredir a lei de Deus. Os anjos não podem proteger aqueles que estão desrespeitando qualquer um dos mandamentos divinos.